Existe uma pergunta que eu quero que você responda agora. Não depois. Agora. Antes de qualquer outra coisa. O que você fez ontem que vai importar daqui a 10 anos? Não o que você planejou fazer. Não o que você queria ter feito. O que você realmente fez ontem, no dia concreto que passou, que vai ter peso daqui a 10 anos. Se a resposta demorou para aparecer, esse vídeo é para você. Se a resposta não apareceu, esse vídeo é especialmente para você. Enquanto você tenta responder isso, o mundo está em guerra. Em 2026, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O líder supremo foi assassinado. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo que move o planeta, foi fechado. Preços dispararam. Mercados colapsaram. Pessoas que nunca ouviram falar do Estreito de Hormuz acordaram com uma conta de luz diferente. Decisões tomadas em horas estão reescrevendo o futuro de bilhões. E eu não trouxe isso aqui para falar de geopolítica. Trouxe porque essa guerra tem algo que a sua vida não tem. Consequências visíveis, imediatas, inegáveis, impossíveis de ignorar. Na sua vida, as consequências do que você faz com o seu tempo chegam devagar, silenciosamente, sem manchete, sem alarme, sem ninguém apontando. E é exatamente por isso que você consegue ignorar por tanto tempo. Você não está perdendo tempo, essa distinção importa. Então, presta atenção nela. Perder tempo é passivo. É o ócio, o vazio, a inércia. Para isso tem solução simples: se mover mais. O que você está fazendo é diferente. Você está gastando tempo, ativamente, em movimento constante, com coisas que parecem importar e não importam. Esse é outro nível de problema, porque o movimento vira o disfarce, e disfarce é muito mais difícil de ver do que ausência. William James, o pai da psicologia americana, escreveu no século XIX que o maior inimigo de uma vida bem vivida não é a preguiça, é a falsa atividade. O estado em que você está em movimento constante, mas sem direção real, preenchendo o tempo com o suficiente para não precisar encarar o que deveria estar fazendo. Isso foi escrito antes do e-mail, antes das redes sociais, antes das notificações, e nunca foi tão preciso quanto hoje. Tem uma imagem que não sai da minha cabeça quando penso nisso. Um hamster na roda. Não porque é clichê, mas porque é exato de um jeito que incomoda. O hamster não é preguiçoso. Está se esforçando de verdade. Está suando. Está exausto no final do dia. Tem a sensação física, real, inegável de ter trabalhado muito. E não saiu do lugar. O que me perturba nessa imagem não é o hamster. É que você tem reuniões, listas, notificações, calendários e metas trimestrais que tornam a roda muito mais difícil de reconhecer do que a do hamster. E aqui está o que fecha o diagnóstico. A parte mais difícil de engolir. A ocupação vazia não acontece com você. Você escolhe ela. Porque estar sempre em movimento resolve um problema muito específico e muito humano. Te livra da obrigação de saber o que você quer de verdade. Se você está sempre correndo, nunca precisa parar e responder o que não tem resposta fácil. O que eu estou construindo? Para onde isso está me levando? O que eu precisaria abandonar para fazer o que realmente importa? Movimento constante é,
quase sempre, fuga com a agenda cheia. Deixa eu te mostrar o que a ocupação vazia realmente custa. Não é tempo. Tempo é a medida errada. O que ela custa é quem você se torna. Porque você não é o que planeja. Você não é o que quer. Você não é o que diz que é nos momentos em que alguém está olhando. Você é o que você faz repetidamente quando ninguém está olhando, incluindo você mesmo. E se o que você faz repetidamente é preencher o tempo com movimentos sem direção, é isso que você está construindo como identidade. Uma pessoa ocupada que não avança, que está sempre correndo e nunca chegando. Uma pesquisa da Microsoft mediu o tempo que trabalhadores passam em atividades que eles próprios classificam como de alto impacto. O número é 18%. Menos de um quinto do dia. O resto, mais de 80%, é gasto em coisas que as mesmas pessoas reconhecem como de baixo valor quando param para avaliar honestamente. O problema não é que essas pessoas são preguiçosas ou desatentas. É que a ocupação imita a produtividade com perfeição suficiente para enganar até quem está dentro dela. Sêneca escreveu há 2000 anos: tudo é alheio, só o tempo é nosso. E no mesmo texto ele descreve algo que me para toda vez que leio. Ele diz que a maioria das pessoas age como se o tempo fosse infinito, como se pudesse ser gasto com leveza porque há de sobra, como se o futuro fosse longo o suficiente para compensar o presente desperdiçado. E aí um dia, o futuro vira passado. E a conta aparece. Não de uma vez, devagar. Numa percepção que cresce até não dar mais para ignorar, de que os anos passaram e a distância entre onde você está e onde queria estar nunca foi tão grande quanto agora. Agora preciso que você faça uma coisa. Pega a última semana, não a semana que você planejou, a semana que realmente aconteceu, e divide tudo em duas pilhas. De um lado, o que avançou, algo que vai importar daqui a 10 anos. Do outro, o que apenas preencheu o espaço entre uma coisa e outra. Qual pilha é maior? Não precisa dizer em voz alta, mas precisa saber. Antes de terminar, preciso dizer uma coisa que vai contra tudo que o mundo de produtividade te ensinou. A clareza sobre o que importa não vem de mais organização, não vem de um sistema melhor, de uma ferramenta nova, de uma rotina mais disciplinada. Vem de parar, literalmente parar. Sentar, ficar em silêncio, sem tarefa, sem tela, sem o próximo item da lista. E deixar as perguntas difíceis existirem, sem fugir delas com movimento. A maioria das pessoas nunca faz isso. Não porque não sabe que deveria, porque tem medo do que vai encontrar quando parar de correr. Blaise Pascal, matemático, físico, filósofo do século XVII, escreveu que todos os problemas da humanidade vêm da incapacidade do homem de sentar em silêncio num quarto sozinho. Não era hipérbole, era diagnóstico. Porque quando você para de se mover, o que aparece é o que você estava evitando. E o que você estava evitando é exatamente o que precisava de atenção. O que você encontraria? Essa resposta, a que você ainda não deu, a que você vem adiando com o movimento, é mais urgente do que qualquer coisa que está na sua lista de hoje. E você sabe disso. Sempre soube. Deixe eu voltar por um segundo à guerra. Quando o Irã fechou o Estreito de Hormuz, o impacto foi imediato.
20% do petróleo do mundo parou de circular e o planeta inteiro sentiu em horas, sem demora, sem possibilidade de ignorar, sem desculpa de que estava ocupado ou não era o momento certo ou vou resolver isso semana que vem. A realidade simplesmente apareceu e teve que ser encarada. Você não tem essa sorte. A sua realidade, a conta do que você faz com o seu tempo, não aparece em horas, aparece em anos, silenciosamente, sem ninguém apontando, sem manchete, sem crise visível que force uma resposta. Só um dia, num aniversário, numa conversa, numa noite que não deixa dormir, você olha para onde está e percebe que chegou aqui do jeito que chega a maioria das pessoas, ocupado o tempo todo com o que não importava. Eu poderia terminar esse vídeo com esperança, com a ideia de que amanhã é um novo dia, que nunca é tarde, que a mudança começa agora se você decidir. Mas isso seria uma mentira confortável, e você não precisa de mais conforto. Você precisa de clareza. Então aqui está. Cada dia que você passa em movimento sem direção é um dia que não volta. Não existe recuperar tempo. Existe só decidir o que você faz com o que ainda sobrou. E até agora, você escolheu a roda.